Nós estamos hoje no culto de Santa Ceia. Deixa eu tomar logo um pouquinho de água aqui. Shalom, igreja. A paz e a graça do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Carlos Mesquita, do Ministério Ágape, Família de Deus, São Luís do Maranhão. Nós estamos aí, meu amado, ao vivo para todo o Brasil. E queremos dar o endereço da nossa igreja. É aqui na Rua da Cruz, número 26. Nós temos no domingo o culto da família e também na quinta-feira, culto de libertação, e nos demais dias nós trabalhamos com células. As células, amado, é uma porta aberta para nós ganharmos alma nas famílias. Então entenda, amado, que todos nós aqui somos pregadores do Evangelho. Abra a porta da sua casa para que vidas sejam salvas, sejam libertas e transformadas pelo poder do Evangelho na sua família. Amém? Amados, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Eu quero trazer uma palavra muito conhecida, mas é importantíssimo para nossas vidas. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos estar falando, amado, sobre nós estarmos preparados com as armaduras de Deus. Só os que já acharam o bom de Bíblia, eu digo, eu já achei. Então vamos ficar de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Amém? Vamos aqui olhar aqui no telão, todos juntos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dessas trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, leia comigo toda a igreja juntos, o último versículo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Podemos assentar? Eu quero, bota no 10 lá, no versículo 10. Amados, quando a gente fala se fortalecer em Deus, hoje eu quero trazer para que a gente venha entender, nós temos hoje, amado, muito entretenimento. Sim ou não? Sim. Sabe, a gente tem entretenimento muito. Antigamente a gente tinha só televisão. Hoje em dia você tem as redes sociais aí, que é um turbilhão, ela está tão forte que hoje a maioria dos jovens nem assiste televisão. Verdade ou não? Tá? Você não vê mais jovem assistindo uma televisão, irmão. Muitas casas, tanto faz quanto tanto fez uma televisão, porque as pessoas estão ligadas nas redes sociais direto. E aqui, amado, quando a Bíblia diz assim, revesti-vos, olha só, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é se fortalecer em Deus, irmão? Entenda que a primeira parte, amado, minha e sua, olha aqui, fique ligado comigo. A primeira parte, amado, para a gente se fortalecer em Deus, a primeira coisa é ler a palavra. Conhecimento da palavra. Mauro leu agora há pouco, né? Oséias 4,6 dizendo, o meu povo sofre e perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então o conhecimento, amado, ele vai lhe trazer para o servo de Deus derrota, fracasso, destruição. Entenda que nós estamos vivendo um tempo, amado, que nós estamos aí, o evangelho está sendo envergonhado por causa do tipo de crente que a gente está vivendo hoje. Sim ou não?
né? Então entenda uma coisa, quando ele diz revestivos de toda a armadura de Deus, que armadura é essa? Sabe, às vezes a pessoa pega esse texto como um amuleto, não é nada de amuleto. Aí eu vou orar, Efésios 6, Senhor, me dá o capacete da salvação. A Bíblia não fala sobre isso, irmão. A Bíblia diz que é para nós nos revestirmos dessa armadura. E quando ele diz assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e da força do seu poder. Como eu posso me fortalecer em Deus, amado? Agindo pela palavra de Deus, orando pela palavra. Meu amado, entenda que tudo que eu e você viemos fazer, se for pela palavra, isso é viver pela fé. Diga glória a Deus. E aí, amado, o que acontece muitas vezes conosco? A gente vê muitas pessoas hoje, amado, infelizmente, andando pela carne, andando por vista, andando pelo que ouve, andando pelo que sente. E ele não está andando pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus 10:38, se o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, quantas pessoas, amado, que na hora da guerra, na hora da luta, ele não está revestido e ele sofre o dano, sofre a derrota, sofre no casamento, sofre na vida espiritual, na vida financeira. E, amado, entenda, a Bíblia nos diz claramente que Cristo morre na cruz. E na cruz, quando Jesus morre, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, e na cruz, o que ele faz na cruz? A Bíblia diz claramente que ele triunfa sobre todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, toda a força. Ele se torna o cabeça da igreja, e ele diz, e vocês são o meu corpo. Diga glória a Deus. Mas, amado, entenda, se Cristo é o cabeça e eu sou o corpo, mas se eu não tenho conhecimento, não tenho habilidade, o que vai adiantar? Que corpo é esse? É como, eu não ia falar, mas vou falar. É como alguns que acreditam em encarnação, reencarnação. Muitas pessoas dizem assim, eu reencarnei, eu sou em reencarnação de Beethoven. Quem foi Beethoven? Quem foi Beethoven? Hã? Beethoven, quem foi Beethoven? Era um músico, tocava divinamente bem, ele fazia um piano cantar. Agora imagine alguém dizer, eu na vida passada eu fui Beethoven. Bote um piano diante dele, se ele não tocar aquele piano, ele nunca foi Beethoven. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga bem. Entende? É mentira. O cara já disse que reencarnou A, B, C. Se é realmente, amado, entenda, isso aqui é matéria. O que faz eu falar, o que faz eu agir, o que faz eu ter habilidade é a minha alma. Não o meu corpo, mas a minha alma. Quem está entendendo, diga bem. Então nós vemos claramente, amado, quando a palavra de Deus nos diz que é para a gente nos revertir dessa verdade. Essa verdade, amado, vai nos trazer o quê? Força, sabedoria, entendimento, graça. É isso, amado, que Deus quer, porque quando Jesus morre na cruz, ele triunfa. Mas infelizmente hoje a gente vê o povo de Deus, amado, se separando. Muitos casamentos hoje, amado, se separando, se acabando. Muitas famílias destruídas. Muitos jovens que são fortes e hoje estão no reino de Deus fracos. Por quê? Porque não pegaram as armaduras de Deus. Então, igreja, entenda uma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se recuse a ser um esquentador de cadeira nessa igreja. Deus não chamou você para esquentar a cadeira aqui na igreja. Se comprometa dentro do reino de Deus. Se comprometa você e Deus, primeiramente. Você fazendo isso, uma da sua vida vai mudar, a história vai mudar. A sua casa muda. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, uma das coisas que eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? Porque eu não quero ficar sentado só aí numa cadeira. Eu não quero. Eu quero fazer alguma coisa no teu reino. E eu orando, falando com Deus, e eu clamando a Deus, novinho na fé, acho que eu tinha uns 6 meses na igreja. E aí Deus me mostra uma visão, eu pregando numa multidão. Aí eu disse, como? Eu calado, tímido. Eu queria fazer alguma coisa, na minha cabeça era ajeitar a igreja, pintar a igreja, fazer alguma coisa. E Deus me mostra eu pregando, falando, eu anunciando o reino. E eu disse, entenda,
Todos nós, amados, fomos chamados para pregar o reino, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Se eu estiver fortalecido, amado, se você estiver cheio, você vai manifestar a glória. Você vai ser um pregador do evangelho. Diga amém. O ID é para todos nós. Foi por isso que Jesus morre na cruz. A última mensagem dele da cruz foi essa. Depois dele ressurreto, passa 40 dias aqui. No último dia dele nessa terra, ele chama todos os discípulos e diz: agora ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E no meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, né? Então, amado, entenda, e esses sinais, olha aqui só, e esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Diga, ô glória. Mas para isso, amado, eu tenho que me revestir, eu tenho que buscar a Deus. Nós estamos vivendo hoje o tempo do entretenimento. O entretenimento hoje está muito mais forte. Tem irmão que conhece todos os filmes da Netflix, os bons, os ruins, ele assiste tudo, mas não conhece nada da palavra de Deus, sabe? O revestimento dele, se a Netflix fosse o revestimento, ele estava muito forte. Se o Instagram fosse revestimento, ele estava poderoso em Deus. Mas infelizmente, amado, isso não nos traz. Na hora da guerra, na hora da luta, na hora do deserto, quem vai nos trazer fortalecimento, amado, é a palavra que já está dentro. Se você apertar um maracujá, o que sai dentro do maracujá? A polpa de quê? Do maracujá. Então, se você tiver fé em você, na hora que apertar, vai sair você fé. Diga glória a Deus. Porque o seu coração, a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Mas para o meu coração estar cheio de fé, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar. Para que isso, pastor? Porque, amado, entenda, a palavra de Deus diz: revestivos. Olha o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o quê? Contra o quê? Meu amado, entenda uma coisa. Tem muitos jovens que não crescem. Tem muitos velhos que não crescem. Tem muitas pessoas que no reino de Deus não crescem. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas coloca estratégias para que ele não cresça espiritualmente. Pessoas que estão na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas é menino, não tem entendimento, sabe? É fraco espiritualmente, não é revestido por Deus. Então, amado, entenda que isso vai depender de mim, vai depender de você. Não aceite ser só mais um aqui dentro. Opa, eu quero fazer a diferença, eu quero crescer no reino de Deus. Porque, amado, chega o versículo 13, o 12, olha o que diz. Porque não temos que lutar contra o quê? Contra a carne e sangue, contra os seres humanos, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra hortos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a Bíblia está dizendo, meu amado, é claro, a nossa guerra é contra quem? Tem muita gente dizendo: não, pastor, eu não mexo com o capeta, para o capeta não mexer comigo. Eu fico, sabe aonde? No reino? Em cima do muro. E uma vez perguntaram para o capeta: tu não te preocupa com aqueles que estão em cima do muro? Aí o capeta disse: eu não, eles já são meus. Eu estou preocupado é com aqueles que estão fazendo alguma coisa. Esse sim, eu quero tirar eles de lá. Sabe? Então, amado, entenda, faça alguma coisa no reino, não seja covarde. Você estando no reino, fazendo ou não fazendo, a guerra virá sobre você. Não é para você ter medo? Não é, irmão. Não é. Alguém diz assim: pastor César, o diabo está furioso contigo. Glória a Deus. Tem que estar, se ele estiver alegre comigo, meu irmão. O que eu estou fazendo? O que tu está fazendo? O capeta chega em alguns. Uma vez eu estava lá em casa em oração, a gente estava na madrugada, e a gente novo convertido, e aí a gente orando, todo mundo de mão dada, e aí de repente, uma pessoa que estava lá, não vou dizer o nome para não virar fuxico, manifestou, e uma fúria e tal. Aí olhou para Rosélia era nova convertida, e o bicho manifestado disse: minha filha,
Aí eu olhei para ela e disse: que diabo é isso que o diabo está te chamando de filha? E aí ela: está repreendido, eu não sou tua filha, né? E o diabo com maior intimidade. Eu disse: rapaz, eu olhei para ela e disse: vai ficar calada nessa? Né? Então o bicho se manifestando, e aí a gente orou, repreendemos aquele demônio, caiu por terra. Então, amado, entenda que o diabo ele está ali o tempo todo, ele é malicioso. Ele vai tentar com ciladas, com artimanhas. E se nós não tivermos revestido com a armadura de Deus, nós nem perceberíamos, irmão. Sabe? Então entenda que nós estamos numa guerra, e essa guerra, quer queira ou não, nós estamos dentro dela. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O diabo está aí, irmão. E aí a Bíblia diz claramente, olha lá, repita comigo lá: a nossa luta não é contra os seres humanos. Muitas vezes, amado, dentro de casa, o diabo cutuca a mulher fala uma coisa para o marido que arrebenta para o marido. Fala, cutuca o marido, e o marido fala para a mulher, arrebenta a mulher. Passa uma semana, 3 semanas, um mês, zangado, bicudo, os dois dentro de casa, arrebentado, e o diabo conseguiu. Sabe? E eles estão aí, ó. Sabe? Porque a Bíblia diz claramente, irmão, que a nossa luta é contra Satanás. Quando você pede perdão, quando você reconhece, você se reconcilia, o diabo não quer isso, quer que você continue assim. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz que o marido e a mulher, eles não podem viver brigados. Porque a vida dos dois sexualmente tem que estar ativa, tem que estar bem. Para quê? Para que o diabo não nos tente na nossa incontinência. Tem muitas mulheres que querem castigar o marido, está castigada e não quer ter relação com o marido. Fica provocando para que o diabo venha tentar o casamento, arrebentar com a família. A Bíblia diz que a mulher casada, o corpo dela não é dela, é do marido dela. O homem casado, o corpo não é dele, é da esposa dele. Então, nós temos que entender, nós estamos numa guerra. E tem muitas mulheres que entregam o seu marido, e muitos maridos entregam a sua esposa na mão do cão. Diga: a minha não. Diga: lá em casa não. Diga: lá em casa ele não tem vez. Então, amados, guerras dentro de casa. Pai contra filho, filho contra pai. Mãe, né? Sogro, sogra. Então nós temos que entender, amado, que a Bíblia diz, se possível, que nós devemos ter paz com quem? Com todos. Então não dê lugar ao diabo. Ah, pastor, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e vai morrer assim, e vai para o inferno assim. Se não mudar, meu velho, a síndrome de Gabi Gabriela na vida dele está repreendido. Sabe? Então entenda, se você era pavio curto, prolongue o seu pavio, porque está escrito que um dos frutos do Espírito é longanimidade. Seja longânimo, calma. Sabe? Você pode ver uma pessoa que ela é explosiva, rapidamente ela faz loucura, irmão. Como uma batida de trânsito, bateu, sai do carro que deu um pitbull. Para quê? Vai adiantar? Me pergunte, vai adiantar? Vai ter só mais confusão. Já bateu, já teve o problema. Agora eu vou sair que nem um pitbull de dentro do carro. Nenhuma vez eu vi uma charge, achei muito interessante. Estava o homem e o cachorro no carro. E aí de repente houve uma batida. E o cara sai gritando dentro do carro e o cachorro segurando ele na coleira. Calma, calma. Quem estava segurando era o cachorro. Diga: misericórdia. Então isso é realmente chamado real. Então nós temos que ter mais paciência dentro de casa, principalmente com a nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então entenda que nós estamos numa guerra, e essa guerra, amada, ela é deflagrada. E era muito bom, eu até digo assim, muito bom entre aspas, se a gente vesse alguém sendo usado pelo diabo, ele e se manifestando e falando: esse é o diabo. A gente tira logo a percepção espiritual, é o capeta, está repreendido, que é isso? Mas muitas vezes, amado, o diabo usa as pessoas no natural, Lourinho.
Por exemplo, Pedro. Pedro foi usado por Satanás no natural. Jesus disse: olha, é necessário que eu desça a Jerusalém, e lá em Jerusalém eu sofra, eu seja lá preso, eu seja chicoteado, morto, crucificado e morto. Quando Jesus fala aquilo, amado, era um projeto de Deus. Jesus era o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, e era isso que ia acontecer. Jesus estava só dizendo o que ia acontecer. Sabe o que Pedro fez? Pedro toma Jesus à parte, tira no meio de todo mundo e diz: Senhor, vem cá, que isso jamais aconteça contigo, Senhor. Tenha misericórdia de ti mesmo, não deixa que isso aconteça. Jesus olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Nessa hora Pedro ficou assim: mas cadê o Satanás? Quem era de nós, irmão? Olha só como é fácil. Se você anda com Jesus, o maior homem da terra, o homem mais santo, poderoso, e você está dizendo que ele ia para um lugar, que nesse lugar ele ia ser preso, ia ser chicoteado, ia ser crucificado e morto, você ia dizer o quê? O que você ia dizer? Jesus, vai. Para você ver, irmão, como é fácil a gente ser usado. Todos nós temos que dizer: Jesus, não vai. Mas, rapaz, só que isso, amado, gera um projeto de Deus, porque Pedro não tinha esse conhecimento. Então Pedro foi se usado por Satanás por falta de conhecimento. E é como muitas vezes, amado, acontece nas nossas vidas. Por falta de conhecimento a gente fala besteira, a gente age, em incredulidade, a gente vê e fala coisas que não devia falar. E ali, amado, o inimigo aplaude, o inimigo está vencendo, está prevalecendo. Então é importante, como igreja, amado, nós estamos revestidos. E esse revestimento, diga, o revestimento de Deus é conhecimento da palavra. Jesus disse, Mateus 22, ele diz assim: errais em não conhecer as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Então, amado, muitos de nós erramos em muitas coisas, porque agimos pelo que pensamos, pelo que queremos, pelo que decidimos, mas a palavra de Deus está falando aquilo? Será que Deus está nos direcionando a fazer daquela forma ou não? Entende? Aí o que acontece? A gente faz, Deus vai me proibir? Não. Foi o que Deus falou para Josué: Josué, medita no livro dessa lei quando? De dia e de noite. Irmão, meditar é diferente de simplesmente você ler. Meditar é você prescutar realmente para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, norte, sul, leste, oeste, a palavra de Deus. Era isso que ele estava dizendo: medite. Porque se tu meditar, antes de fazer qualquer coisa, tu vai prosperar, tu vai ser bem sucedido, tu terá bom êxito. Diga glória a Deus. Quem é de nós, amado, que não quer prosperar? Quem é de nós que não quer ser bem sucedido? Quem é de nós que não quer vencer todo o principado, potestade, dominador e força desse mundo tenebroso? Quem é de nós que não quer? Todos nós queremos. Mas, amado, entenda que se eu não tiver conhecimento, como hoje muitos da igreja, infelizmente, que muitas pessoas estão na igreja, sabe por quê? Diz assim: pastor, eu só estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Pois saia logo, meu irmão, tu já está. Como assim, pastor? Porque Deus, amado, Ele está lhe chamando para você ser um adorador, um conhecedor da verdade. Alguém que está aqui: eu não estou no reino de Deus, amado, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu estou no reino de Deus, que eu fui chamado, você foi chamado, você foi escolhido para dar bom fruto no reino, para crescer no reino de Deus. Diga glória a Deus. Então é importante nós entendermos isso. Olha só o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficardes o quê? Firmes. Amado, tem dias em nossas vidas que é o dia mau. Que dia é esse, pastor? Não sei. E aí a gente tem que estar atento, porque ele está dizendo claramente: ó, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estar o quê? Firmes. Para que dia? No dia mau. A gente não sabe. Hoje tem pessoas, amado, que recebem uma notícia e ele pode morrer do coração, sim ou não?
Esse é o dia mau. E se ele estiver lá, né? Se ele não tiver fé, ele pode morrer mesmo. Ter lá um ataque, ter um problema. Então, amado, entenda, quando nós confiamos em Deus, hoje pela manhã, você que é inimigo da escola bíblica teológica, aqui na igreja tem um monte de inimigo. Parabéns para você. Parabéns. Pastor, não estou nem aí, eu vou dizer, estou dizendo, vou dizer, vou falar. Porque entenda, quando eu estou pedindo isso para você, eu não tenho condições. A gente hoje faz as células. As células, amado, é uma forma de discipular as pessoas, de trazer a palavra de Deus para eles. Mas a gente não tem muitos da igreja aqui que não estão em célula. Tem muitos da igreja aqui que não vêm na escola. Tem muitos da igreja que estão aqui, amado, que infelizmente, amado, são vazios espiritualmente. Mas o nosso projeto, amado, é de fazer você com que você cresça. Que você não seja mais um aqui dentro. Qualquer um, amado, se você for contratar qualquer profissional. Por exemplo, se você fosse viajar para Barreirinha, e aí você pedisse um Uber, e aí na hora que você estivesse dentro do Uber, você percebesse que o motorista do Uber é todo barbeiro, não sabe dirigir direito, você continuaria a viagem? Quem continuaria a viagem? Fez um monte de besteira daqui para, né, para BR. Esse meu irmãozinho, pare. Só se você for o pneu da cabeça, que vai com um camarada desse que é capaz de acontecer um acidente mesmo. Então, amado, entenda. Deus quer nos chamar para sermos, preparados. Por isso nós temos que tomar. Quem toma a armadura, diga, sou eu. Diga, sou eu. Sou eu. Tá? Não adianta, pastor, mas eu tenho uma vida de oração. Até a oração, amado, do servo de Deus. Se ele tem uma vida de oração, mas ele não tem conhecimento bíblico, a oração dele não vale. Como assim, pastor? Porque até a nossa oração, amado, ela tem que estar baseada nas escrituras. A gente vê hoje muita oração de macumbeiro dentro da igreja. Como assim, pastor? Gente orando para Deus matar. Gente orando para Deus pesar a mão. Ele orando para Deus fazer não sei o que, fazer não sei o que. Que é isso? A Bíblia diz, ame. Olha que a palavra, o que Jesus disse. Ame os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos maldizem. É isso que a Bíblia fala. E quando você vê alguém orando, dizendo, Senhor, você ouviu o que o Cezinha fez comigo, pastor Cezinha fez comigo? Pesa a mão, pai. Pelo menos faz com que ele bata o carro. Isso é oração do capeta. Está repreendido já. Sabe? A galera do Instagram, que Deus abençoe. Então, amado, entenda. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, você vê a diferença da oração dele. Pessoas que não conhecem, às vezes, amado, por exemplo, pastor, eu vou numa igrejinha ali que é uma benção. Nada contra a igrejinha. Mas a maioria dessas igrejinhas, tá? A maioria não lê Bíblia, não tem conhecimento de nada. Sabe, é um monte de repleplé, um fogo estranho, umas conversas estranhas, umas pregação estranha. Hoje tem um negócio de tal, eu sou profeta. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Profeta, amado, ele vai profetizar a palavra de Deus. É o que está escrito, a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Você vê, eu sou profeta, não sou pregador. Se levante, vai embora. Tem nada de bom para ele lhe passar. A maior revelação é as escrituras, é a palavra de Deus. Tomado, entenda que se nós tivermos revestido, Jesus disse, nós não seríamos enganados. Sim ou não? Você vê hoje, amado, o falso profeta, as igrejas dos falsos profetas estão lotadas. Cresce absurdamente. Sabe? Hoje é uma tal de revelação do CPF. Revelação do CNPJ. Revelação da placa do teu carro. Para que diabo é isso, irmão? Isso é o diabo, irmão. Gente que vai no Facebook, no Instagram, vai pesquisar a vida do cara e vai falar um monte. E a pessoa, olha, Deus tem um plano contigo. Menino que cai nessas lorotas. E igreja dessas lorotas hoje, amado, estão lotadas. E você pode ver todo o tempo obra de macumba.
Todo tempo, meu irmão, parece que todo o Brasil é macumbeiro. Porque a gente vê esses caras da revelação, é macumba para todo lado, meu irmão. Macumba, macumba, de feitiço e tal. Fizeram um feitiço para ti, fizeram não sei o quê. E o cara fica lá no desespero. Mas eu sempre digo assim, amado, essas pessoas merecem os seus falsos profetas. Merecem. E muitos fazem, muitos. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque todos nós hoje temos aí, amado, a Bíblia em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, sim ou não? Quem vai ser enganado hoje, amado, é porque quer ser enganado, porque gosta de ser enganado. Pessoas, amado, que hoje não vêm para o culto para adorar, não, ele vem para ver revelação. Se Deus não tiver uma revelação, o culto não prestou, não está vindo adorar a Deus, irmão. A Bíblia diz assim: Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E viu agora o pastor Mauro falando: meu irmão, mas que eu ia morrer, estava com essa gripe, e não sei o que, três dias ruim, estava só dizendo, que eu meio frouxo mesmo, aí faz essas coisas. E aí, ele veio para cá e a mulher não fala, a mulher ainda trata, ainda quando o caboclo está assim, a mulher ainda fica tratando no nhorré, né? Nhorré, meu filho, não te levanta, não prega, diz, não, eu vou ficar ali, eu vou cantar, e tal. E o louvor começou a pegar aqui, Mauro, glória, aleluia, e, ai, né? Tá aí um amborzinho. Então o que acontece, mano? Por quê? Porque vem adorar, e aonde tem o adorador, Deus encontra o adorador e faz milagre na vida dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus, com as palavras bem fortes. Amado, Deus nos chamou não para a gente ser mais um dentro do reino de Deus, irmão. Tá? Não queira ser mais um. Pastor, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Meu irmão, abre uma cela na sua casa. Você vai ter a oportunidade de pregar lá no seu trabalho, na sua casa, em todo lugar. O evangelho vai ser manifestado através de você. Diga glória a Deus. Olha só, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com o quê? Com a verdade. O que é a verdade? O lombo, amado, é o cinto. Sabe? O cinto. Você pode ver, alguém tem uma calça folgada aqui? Calça folgada? Calça folgada. Quem tem uma calça folgada? Você sai com ela? Sem cinto? Meu irmão, a coisa mais desagradável é uma calça folgada. Você anda, a calça caindo, você fica puxando e puxando o tempo todo e a calça caindo. E aí, o que ele está trazendo com isso? Cinja-se com a verdade. Arroche o cinto. O cinto, amado, é a verdade. Você com uma calça folgada, você meteu o cinto nela e arrochar. Você pula, você corre, você senta, você levanta, você deita. As suas vergonhas não serão mostradas. Diga, oh glória. Porque a sua calça não vai cair. Amém? Tomando a verdade, Jesus na oração, né, do Pai, lá na oração no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amado, quando a gente lê a palavra, como João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade? O que é a verdade, irmão? Diga, a palavra de Deus. É ela, amado, que vai trazer segurança para você. Você vai andar em passos firmes, como o salmista chega a dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Diga glória a Deus. Olha o que ele traz lá. Vestidos também o que? A couraça da justiça. Amado, bem aqui, amado, é triste a gente falar. Mas tem crentes que se converteram, que aceitaram a Jesus, mas que nunca se converteram. Compra, não paga, mente, sabe, é desonesto, é injusto. E a Bíblia diz, amado, que um dos caráteres da armadura de Deus é o quê? A justiça. A justiça, para você entender, amado, aqui que ele fala dessa armadura, era como um vestido abaixo do joelho, todo coberto de escama, todo de couro, e coberto de escama de ferro. Isso era couraça
da justiça. Uma couraça que protegia, amado, de dardo inflamado das coisas. Então, amado, entenda, quando a gente é justo, é honesto, faça as coisas, amado, seja uma pessoa fiel, dê a sua palavra. Se a sua palavra for sim, cumpra ela. Se for não, cumpra ela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Seja justo, para que alguém olhar você e dizer assim, depois que o A, depois que o B se converteu, meu irmão, hoje ele fala uma coisa, você pode acreditar. Ele é justo, ele cumpre o que ele fala. É uma pessoa direita. Sabe, a palavra de Deus diz que a palavra do servo de Deus é o quê? Todo mundo sabe isso. Sim, o quê? Não, não. Eu fiquei muito indignado com lá em casa. Cadê tu? Tô chegando, papai. Esse eu tô chegando, papai, estava em casa. Eu ligo de novo, cadê? Eu já tô pertinho. Ainda estava em casa. Diga, misericórdia. Aí quando eu soube que... Mas peraí, tu tá vindo de que? Tartaruga? Porque da tua casa para cá, para casa não dá 5 minutos. E tu já tá com 15 minutos. Aí quando eu dei uma esculhambada nela, e ela... Ô papai, eu me atrasei, eu ainda tô aqui em casa. Eu, misericórdia. Fala a verdade, irmão. Sim ou não? Apesar de eu estar dando uma pressão como pai, ela dizia, pai, me atrasei, não estou... Mas chega para mim, já estou a caminho. Estou chegando. E onde que ela estava? Quantos crentes faz isso, irmão? Diz que eu não estou. Faz isso, faz aquilo outro. E Deus vê essas coisas. O inimigo das nossas almas vê isso. Vê que você é injusto, que você é mentiroso. Muda aí. Calçando os pés da pregação do evangelho da... Levante a mão aqui quem já ganhou uma alma para Jesus. Quem já ganhou uma alma para Jesus? Não ganhou nada. Levante de novo aí, deixa eu olhar. Você que está com a mão levantada, olhe para trás aí, olhe para trás. Fica com a mão levantada. Era aqui, ó, para toda a igreja, tá com as duas mãos levantadas. Isso é vergonha para você. Porque a pregação não é para anjo. A pregação não é só para líderes e pastores. A pregação é para a igreja. Então, se você... Ah, pastor, porque eu tenho vergonha. Porque eu sou tímido. Por isso que está escrito lá que nenhum tímido vai entrar onde? Imagine, pela minha timidez, eu deixo de falar para alguém que eu conheço, para alguém que eu amo. E essa pessoa morre e perde a salvação. Mas eu, porque eu era tímido e tinha medo e não falei, Deus vai me cobrar essa alma, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, vai. Todo mundo entenda que essa missão é da igreja. Essa missão é nossa. A pregação do evangelho, amado, da pregação do evangelho da paz é minha, sua. Ah, pastor, não, meu irmão. Tá? Deus cobrará a sua igreja. Todos nós seremos cobrados. Então, entenda, eu falei até agora há pouco, o irmão foi chegando ali, eu disse, olha, abre a tua célula. Ele aí abriu, eu disse, olha, a coisa pior que tem, não é a gente perder um familiar, mas a coisa pior que tem é eu saber que a minha mãe, o meu pai, meu irmão, o meu familiar morreu sem aceitar Cristo. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Aí eu pergunto, nós teremos culpa ou não? Se um familiar nosso morrer sem conhecimento, porque eu nunca preguei para ele, eu nunca anunciei para ele. Então entenda, amado, que essa missão é da igreja, ela é nossa. Se revista. Quem está cheio, entenda, se você não fala, não prega para ninguém, eu vou dizer para você, você está morto. Sabia disso?
Crente que não prega, que não anuncia o evangelho, que não tem bota de fogo no pé dele, está morto. Diga misericórdia. Diga, ei, irmão, como é que tu está? Isso é sério. A pregação, amado, do evangelho, ela faz parte daquele que está vivo. Todo morto não anuncia a Cristo. Todo vivo, espiritualmente revestido com a armadura de Deus, ele anuncia a Cristo. De uma forma ou de outra, ele fala, ele anuncia. Amém? Passa aí para a gente finalizar. Tomando sobretudo o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vimos aqui, amado, que dardos inflamados são esses? Esses dardos inflamados são aquelas flechas com fogo na ponta. Uma flecha daquela, amado, você jogava em cima de uma casa de palha, torrava a casa toda, queimava a casa toda. E aqui ele está dizendo que o escudo da fé vai nos proteger de todo dardo inflamado do diabo. O que é um dardo inflamado? Você pode ver, amado, pessoas que quando ouvem palavras, aquilo ali machuca no íntimo, no profundo. Mas se você usar o escudo da fé e dizer, eu estou numa guerra, e eu sei que não foi o meu marido, não foi minha esposa, não foi meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão que falou isso. Se você estiver atento, tiver percebido e não deixar aquela seta maligna entrar no seu coração, você estará protegido, está usando o escudo da fé. Mas tem pessoas hoje, amado, que você diz assim, é feio. Eu não sei o que, não pode ouvir nada. Então, amado, entenda que você, eu, nós temos que estar revestidos com esse escudo da fé, para nos proteger de todo dardo que o diabo vai lançar contra nossas vidas. Eu já falei, se a gente visse o diabo falando alguma coisa, o que a gente ia fazer? Se a gente olhasse o diabo falando alguma coisa para nós, a gente ia fazer o quê? Correr essas forças medrosos. Os corajosos repreendem. Rapaz, eu tinha outra conversa aqui. Viu aí, Larinho? Se o diabo falar alguma coisa, vai fazer o quê? Correr. Mas, rapaz... Mas quando o familiar fala, um patrão fala, alguém fala, um líder fala, a gente nunca vê o inimigo. Sempre a gente olha a pessoa. E ali o que acontece? Nós não estamos usando a armadura de Deus. Então entenda, use a armadura para você ficar bem diante das guerras, diante das lutas. Daqui primeiro, obrigado. Isso é um varão de fogo. Então, amados, entenda que nós estamos nessa peleja, e a peleja é nossa. Quero dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. Se recuse a não crescer no reino de Deus. Se recuse a ser uma árvore infrutífera no reino de Deus. Deus me chamou, amado, com um propósito. Você se reveste da armadura de Deus, você será uma bênção no reino. Você vai ser uma pessoa, amado, que Deus vai contar com você para toda obra. Deus vai lhe abençoar tanto. Por quê? Porque você é alguém, amado, que Deus pode dizer, quem eu enviarei? Você vai dizer, eu, Senhor, envia-me a mim. Diga, oh glória. Deus pode contar com você. Deus fala, amado, nesse sentido. Então Deus pode contar, amado, com os corajosos. Deus não conta com o medroso. Deus não conta com o covarde. Deus não conta com o omisso. Diga, pastor, eu não sou. Ixi, tem um bocado aqui que é. Eu vou dizer de novo, diga, pastor, eu não sou. Então crie vergonha na cara e seja um guerreiro. Seja uma guerreira. Essa situação que eu disse assim, quem já ganhou uma alma? A maioria não levantou a mão. Porque realmente, amado, nunca ganharam uma alma para Jesus. Seja você, amado, aquele que vai pregar o evangelho, que vai viver o melhor de Deus nessa terra. A morte de Cristo, amado, na cruz foi para nos fazer reis e sacerdotes, líderes, sacerdote real, nação santa, povo adquirido com alto preço.
Então eu quero trazer, amado, para a igreja, entenda que a nossa missão não seja omisso nela, tá? Nós vamos estar orando agora pela ceia, e eu quero dizer, toda a igreja, amado, leia a palavra de Deus todos os dias, ore todos os dias, busque a Deus. O próprio Jesus, usando o apóstolo Paulo, ele diz assim: buscar as coisas do alto, aonde Cristo está entronizado, onde Ele está sentado. Toda a igreja, fique de pé, vamos orar. Quem? Tailane, de Brasília. Nós vamos estar orando aí pelas pessoas que estão conosco, né, no Instagram, ao vivo. Vamos estar orando aqui também. E eu quero pedir, amado, uma coisa à igreja. Mais uma vez eu vou dizer para você: seja alguém que Deus possa contar com você. Amém, igreja? Amém. Diga: Senhor, eis-me aqui, me usa. Senhor, eu sei, diga: Senhor, eu sei que o Senhor já me deu espírito de ousadia, de intrepidez, de fé. Esse Espírito Santo está sobre a minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesta noite, Pai, queremos invocar o Teu nome. Sabemos que estamos numa guerra, e a nossa guerra, Pai, não é contra a nossa família, não é contra o nosso patrão, não é contra a nossa liderança, não é contra seres humanos, mas a nossa guerra, a nossa luta, Pai, ela se dá no mundo espiritual. Meu Deus, toma agora em Tuas mãos cada filho Teu, cada filha Tua. Meu Deus, como aqui no Instagram, pessoas estão ao vivo conosco, a Tailane e toda a sua família, abençoa, Pai. Traga a bênção, traga a paz, traga a manifestação do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. E que nós, meu Pai, venhamos tomar todas as armaduras do Senhor. Meu Deus, o capacete da salvação, a couraça do Espírito, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, meu Pai, a bota da pregação do Evangelho da paz, que venhamos estar revestidos pela Tua palavra, e venhamos combater o bom combate, e venhamos viver, Senhor, o melhor do Senhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Que todo jugo, todo atrapalho seja quebrado. Te apresentamos também nessa noite, Pai, nossa ceia. Toma agora, meu Pai, em Tuas mãos este pão, meu Deus, que representa, Senhor, o Teu corpo que foi moído por nós, e a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Todos aqueles, meu Pai, que comeram deste pão, recebam a cura, recebam o milagre, recebam a restauração. Pai, Te apresentamos, meu Pai, o suco da uva, que representa, Senhor, a nova aliança no Teu sangue. Pai amado, que esta nova aliança nós possamos, meu Pai, ser restaurados, avivados, meu Deus, redimidos pelo Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor e Te agradecemos, Pai, por fé, pelo revestimento, que todos os dias nós revestiremos as nossas vidas, renovaremos as nossas mentes pela Tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: Pai, eu me recuso a ser o mesmo, mas eu quero crescer na graça, no conhecimento, me tornar cada dia uma nova criatura, revestida, transformada pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as palmas bem fortes, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando.